Eu só quero explicar para vocês só esse detalhe. A nossa sociedade brasileira era uma sociedade conservadora. Como é que nós ficamos do jeito que nós estamos hoje? Como é que nós ficamos, como nós estamos hoje? Como? Vamos ver. As famosas novelas da Rede Globo. Todo mundo sabe que o senhor Roberto Marinho é o quê? Era o quê? Capitalista, anticomunista, completamente anticomunista. Mas quando os militares foram mexer nos comunistas, que eram jornalistas e que trabalhavam na Rede Globo, o que é que o senhor Roberto Marinho disse? Deixem os meus comunistas em paz. Por quê? Porque ele era um homem capitalista, anticomunista, mas ele era um democrata. Ele era contra a repressão. Ele protegeu, não somente. O senhor Boni, já ouviram falar do Boni da Rede Globo, né? O senhor Boni, quando ele era adolescente, trabalhou numa rádio do Rio de Janeiro com um rapaz chamado Dias Gomes. Dias Gomes não sei se os senhores sabiam disso, saibam, era, porque já faleceu, comunista de carteirinha. Não precisa acreditar em mim. Leia a autobiografia de Dias Gomes. Não é ninguém dizendo, é ele dizendo, com suas próprias palavras. Está lá. A autobiografia dele, essa é a capa da autobiografia dele, publicada pela Bertrand do Brasil. Chama-se Apenas um Subversivo. É o título da biografia dele. Pelo título, você já tem tudo, né? Apenas um subversivo. E o senhor Dias Gomes era casado com uma outra senhora chamada Janete Claire. Durante toda a década de 70, os dois fizeram dobradinha. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, nas novelas da Rede Globo, e fizeram o grande império de novelas da Rede Globo. Comunistas. Eu conheço um militar aqui de Cuiabá, Coronel Rogério, que é esposo de Dona Sara. Muitos de vocês conhecem. Eles moravam no Rio de Janeiro, na época do golpe militar. O Coronel Rogério chefiou o grupo de soldados que entrou na casa de Dias Gomes e Janete Claire, buscando o quê? Ele mesmo diz: armas e livros subversivos. Ou seja, livros que ensinassem guerrilha, não sei o que, etc e tal. Só que eles não sabiam que esse tipo de comunista aqui estava preocupado com outra coisa, que era acabar com a nossa moral burguesa. Leiam a biografia de Dias Gomes, vocês vão se divertir. Só vou dar uma pequena noção. Primeira novela que ele fez, ele mesmo diz que ele atacou o tema do divórcio, que no Brasil, naquela época, ainda era tabu. Ainda era tabu. Segunda novela que ele fez, não sou eu quem estou dizendo, ele diz na biografia dele. Segunda novela que ele fez, Celibato Clerical. Em 1975, ele tentou levar ao ar uma famosa novela, 75, chamada Roque Santeiro. Atenção, essa novela não foi ao ar, só foi em 85. Por quê? Porque em 75 o telefone dele estava grampeado, os militares descobriram, isso está escrito na biografia dele, os militares descobriram o que ele queria com a novela. Por quê? Ele diz no microfone, no telefone, né? O que ele pretendia com a novela, e a pessoa com quem ele estava falando: ah, ótimo, cara, os militares são burros, eles nunca vão descobrir isso. Está na biografia dele. Confissão dele mesmo. Só para dar um gostinho, vamos lembrar da novela Roque Santeiro. Qual é o tema? E me digam se isso não é uma destruição do cristianismo. Sutil, porém real. Está lá, Padre Albano conversando com Padre Hipólito. Quem era Padre Albano?
um padre da teologia da libertação. Padre Hipólito, um padre conservador de batina. Tá? Não sei se vocês se lembram da novela, mas estão lá os dois, ó, conversando. É evidente que o padre Albano se apaixona por uma mulher e finalmente deixa o sacerdócio. Né? Porém, é interessante o tema também com relação ao padre Hipólito. Ou seja, o Roque Santeiro, que está ali a estátua dele, né, a estátua do Roque Santeiro, que era o mártir daquela cidade, ele morreu e o padre Hipólito, o conservador, vendia santinho do Roque Santeiro e tinha o comércio com a história de Roque Santeiro. Então, veja só, acontece que o Roque Santeiro não tinha morrido. E o morto-vivo resolve aparecer no meio da novela. Padre Hipólito e etc e tal, o pessoal tenta encobrir. Padre Albano quer denunciar. Então vejam só a ideia. O cristianismo cria mitos falsos. É necessário denunciar esses mitos, porque eles estão se aproveitando do povo. Foi o maior sucesso de audiência da década de 80. Porque década de 80, 85, já estávamos em clima de abertura, né? E clima de abertura, 85 foi o ano em que o Tancredo deveria ter tomado posse, né? Então as coisas já estavam abrindo e já era possível então trazer ao ar Roque Santeiro. Então eu estava na minha casa, estavam todos falando Roque Santeiro, agora vai, puxa, porque tinha sido proibida a novela do Dias Gomes, agora vai Roque Santeiro e tal coisa. Parece que tem um papel que não tinha na primeira versão. É um padre socialista, um padre que ajuda os pobres, visita as meninas na Vila Mimosa e tal coisa. Quem vai fazer? Não é quem vai fazer. Então um dia, Paulo Vieira está no telefone e diz, Cláudio, vem aqui. Quer fazer? Quer. E aí foi indo. E foi sendo o sucesso que foi o Roque Santeiro. Foi um sucesso. E o meu personagem começou a fazer muito sucesso. Até que um dia eu li o capítulo e falei, pronto, danou. Eles resolveram fazer o padre Albano se apaixonar, ou pelo menos achar que estava apaixonado, pela personagem da Lídia, a Tânia, Lídia Brondi, pela Tânia. Eu falei, pronto, vai virar mais um casalzinho de novela, mais um romance, mais um drama, o que eu faço, o que eu não faço. Ainda falei, não vamos fazer isso, por favor, vamos continuar do lado social, tão mais importante falar nisso agora. Não, é importante falar do celibato. Falei, peraí, isso aí pode ser importante mesmo. E aí começou a coisa, e eu comecei a sair na capa de tudo que era revista como símbolo do celibato mesmo, quer dizer, vamos discutir o celibato dos padres. E aí foi muito bom. As novelas e a engenharia social. É a respeito disso que hoje nós gostaríamos de falar. Todo mundo suspeita, todo mundo pelo menos suspeitava, que as novelas tinham um grande impacto na nossa sociedade e, sobretudo, que as novelas moldavam a moralidade das nossas famílias. Pois bem, a suspeita já não existe mais, agora é certeza. Nós temos total, absoluta e concreta certeza de que é assim que as coisas acontecem. Nós sabemos isso através de um estudo feito por um pesquisador do Banco Interamericano de Desenvolvimento, chama-se Alberto Chong. Você pode encontrar uma revista que foi concedida por Alberto Chong em fevereiro de 2009 a respeito destas duas pesquisas que foram dirigidas por ele. Uma pesquisa a respeito da fertilidade e outra pesquisa a respeito do divórcio. E qual é a influência que
as novelas, principalmente as novelas da Globo, têm sobre o comportamento das pessoas. Porque a pesquisa foi feita especificamente a respeito da Globo. Exatamente porque a Globo ela é aquela que detém o primado hegemônico ao longo de 3 décadas no desenvolvimento de telenovelas no nosso país. É verdade que outras redes de televisão também têm novelas, porém elas têm menos tradição histórica. E no campo da tradição histórica é que nós temos o arco de tempo necessário para medir as variações sociais. Então, o Alberto Chong diz com toda clareza aquilo que é a conclusão dessas suas 2 pesquisas. Essas pesquisas podem ser encontradas no nosso site, você pode fazer o download dos textos que estão lá em inglês. O título das 2 pesquisas é o seguinte: em junho de 2008, ele publicou Soap Operas and Fertility, Evidence from Brazil. Novelas e fertilidade, evidências do Brasil. E uma outra em janeiro de 2009, chamada Television and Divorce, Evidence from Brazilian Novelas. Televisão e divórcio, uma evidência das novelas brasileiras. Pois bem, nesses 2 estudos, foi conduzida aqui uma pesquisa realmente científica. Ou seja, eles mapearam ao longo das décadas onde é que o sinal da Rede Globo chegava bem no Brasil. E fizeram então uma análise de municípios onde o sinal da Rede Globo não chegava e municípios onde se recebia bem o sinal da Rede Globo. E chegaram à conclusão de que, de fato, enquanto nos municípios em que o sinal da Globo chegava com clareza, o índice de divórcio subia e a taxa de fertilidade descia, nos outros municípios onde o sinal da Globo não chegava, as coisas continuavam na mesma. E começaram a ver que havia uma clara evidência de que isso se devia ao enredo das novelas. Por quê? Porque também o tema das várias novelas tinha uma resposta quase que imediata na população, uma oscilação percentual significativa na questão do divórcio e da fecundidade, da fertilidade. Você pode ler isso na entrevista e nestes 2 textos. Gostaria somente de salientar com clareza o seguinte: Alberto Chong não é um sacerdote católico, ele é um pesquisador do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele e o seu banco acham isto aqui maravilhoso, ou seja, eles estão apresentando essa pesquisa e dizendo: gente, vejam só, dá certo, que bom, que legal, é isso mesmo, estamos no caminho correto, continuemos a fazer novelas que nós vamos mudar os padrões burgueses, os padrões moralistas, os padrões dessa sociedade arcaica. Ou seja, eles estão olhando e vendo, nós temos aqui um veio, um filão bastante significativo de como nós podemos fazer uma engenharia social. É isso que diz o próprio Alberto Chong na sua entrevista à revista Época, que, aliás, recordemos, pertence à própria Rede Globo. Vou ler o parágrafo inicial que está lá como chamada, da entrevista. Ele diz o seguinte: qual é o verdadeiro impacto das telenovelas nos lares brasileiros? Segundo 2 estudos recentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, as tramas exibidas na TV nos últimos 40 anos têm moldado as famílias em pelo menos 2 aspectos. Veja, pelo menos 2 aspectos, porque foram os aspectos que eles pesquisaram. Menos filhos e mais divórcios. Se isso não é chocante para você, para mim é. Ou seja, não é chocante que a nossa sociedade tenha menos filhos e mais divórcios, porque isso é uma triste realidade com a qual nós estávamos acostumados. Mas é chocante o fato dessas pessoas se darem ao trabalho de pesquisar e ver que, de fato, fomos nós quem fizemos isso daqui. E publicarem na sua própria revista que esse negócio está dando certo. Que beleza! Estamos conseguindo mudar a sociedade brasileira pelas novelas.
E não somente isso. Essas pessoas que se dizem tão democratas dizem com toda clareza que o recurso às telenovelas se dá por causa do alto índice de analfabetismo do nosso país. Como é que eles estão conseguindo mudar então a família? Estão conseguindo mudar a família através de uma realidade: a mudança da mulher. A mulher está sendo remodelada. A mulher está sendo redesenhada numa engenharia social. Vejam, eles mostram claramente na pesquisa que as mulheres, os personagens das novelas, eram mulheres que são divorciadas ou que cometem o adultério, e mostram claramente que isso não é problema nenhum, que graças a Deus, se eles crescem em Deus, eles diriam isso, graças a Deus. Graças a Deus, as mulheres estão divorciando numa boa, sem problema, sem dificuldade. E quem está fazendo isso? As novelas. Que bom, que maravilha! A mulher está se libertando do matrimônio. Todos nós sabemos quem é que dá configuração e identidade ao nosso lar. É a mãe. Porque ela quem está mais tempo em casa. Todos nós sabemos quem é que assiste mais novela na nossa casa. São as mães, são as mulheres. E o que a gente não sabia, mas o próprio Alberto Chong nos esclarece, é que o IBGE alerta para o fato que a maior parte dos divórcios brasileiros são pedidos por mulheres. Isso não é interessante? Ou seja, nós estamos diante de uma reelaboração da identidade da mulher e do feminino, onde a mulher não quer mais ser mãe e não quer mais ser esposa. É isso que nós temos aqui diante da realidade da fertilidade e do divórcio. Ora, mas se essa mulher não quer ser mãe e essa mulher não quer ser esposa, o que ela quer ser? Bom, aqui eu não posso deduzir muitas coisas, mas eu fico certamente alarmado quando vejo marchas das vadias e as mulheres se comprazendo em serem chamadas de sluts. Existe um problema sério numa sociedade onde o devoto sexo feminino, né, uma expressão de um papa, agora se tornou presa da tentação do demônio para trair a sua verdadeira vocação e a vocação que lhe foi dada por Deus. A maternidade numa mulher não é um acidente, faz parte da sua própria constituição. O ser esposa numa mulher não é um acaso, mas é a sua vocação. Então, se nós vemos vacilar a esposa, se nós vemos vacilar a mãe, o que será de nossa sociedade? O que será desta célula máter da sociedade que é a família? Há tempos atrás, aqueles que, como eu, já têm um pouco mais de idade, o que nós vimos é que aquela que conseguia agregar a família e fazer com que a família continuasse unida era a mãe. Ela era o ponto-chave de unidade. A mãe era aquela que dava a identidade. A mãe era aquela que dava à família o seu espírito. Infelizmente, desde a Revolução Industrial, os pais se tornaram, do sexo masculino, se tornaram uma figura um pouco mais ausente dentro da família. Por causa da jornada de trabalho que o homem tinha que desempenhar fora de casa, as mulheres é que tomaram a presença no lar de uma forma preponderante. Agora, nem mais isso nós temos. Nós temos agora uma geração inteira de
meninas que já não sonham em ser mães, meninas que já não pensam em ser esposas, que pensam em aventuras, em desempenho, em fama, em sucesso, em prazer, em moda, em vaidade, em tantas outras coisas, menos na entrega e na doação da maternidade. Pois bem, é nesses tempos, então, que nós mais precisamos de mãe, que nós nos voltamos à Virgem Santíssima. E se o Brasil é o Brasil das novelas, ele também é o Brasil de Nossa Senhora Aparecida. E que a Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, seja realmente aquela que é a imperatriz do Brasil e das nossas famílias. Consagremos nossas famílias a Nossa Senhora. Seria um grande ato, uma coisa extraordinária, uma verdadeira revolução nesse país, se nós conseguíssemos fazer uma decidida e clara campanha de irmos apagando televisores, acendendo velas e rezando o terço em família. Seria uma coisa extraordinária. Se as mães fizessem este sacrifício diário de, na hora de uma novela, apagassem, desligassem o televisor e acendessem uma vela. Vamos rezar em família. Vamos consagrar a Virgem Maria. Vamos colocar mais uma vez dentro de casa a figura da mãe. O lugar onde nós sabemos que somos acolhidos é o lar, é o colo da mãe, é o regaço materno. Que coisa triste quando o lugar da acolhida vai se tornando um lugar inóspito, um lugar alheio e estranho da mãe que só pensa em divórcio e em ter cada vez menos filhos.